Numa época em que se fala muito de influenciadores digitais, eu quero falar aqui hoje quem foram os meus influenciadores, que a maioria deles eram analógicos e depois até migraram para o digital, mas começaram ali roots, na fotografia roots. Antes de entrar para o assunto principal desse vídeo, eu quero dar alguns recados para vocês. Primeiro, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, não esquece de deixar seu like lá no final do vídeo. Se você acha que você vai esquecer, já deixa agora, porque o vídeo tá bom, tenho certeza que você vai gostar. E quero fazer um agradecimento também ao meu amigo Daniel Banin, que me mandou essa criança, que olha o tamanho desse livro aqui, ó, A Década do Rock, livro com fotografias de Mark Wise. O cara fotografou um monte de bastidores, de shows e dos mais importantes personagens da cena do rock. A gente já tem aqui na capa o Guns com o Axl. Deixa eu descobrir a cara do Slash aqui. A gente tem aqui o Guns, né, fazendo um gesto obsceno aqui para a fotografia, típico dele. Aqui atrás a gente tem Ozzy Osbourne e várias pessoas aqui nesse livro. Então eu quero agradecer muito ao Daniel Banin, da Conteúdo Conecta. Aqui tem foto, inclusive, tem do Motley Crue. Não posso mostrar a foto do Motley Crue porque é obscena, né? Vocês sabem, o Motley Crue. Tem foto do Van Halen, tem muita foto do Van Halen aqui, inclusive tem foto do Ed. Que saudade, né, que dá do Ed Van Halen. Ser humano extraordinário e um puta guitarrista. Bom, é isso. O tema do vídeo de hoje são os meus influenciadores. Quem foram as pessoas que influenciaram a minha carreira na fotografia e formaram o fotógrafo que eu sou hoje. Eu vou falar aqui, não em ordem de importância nem nada, vou falar na ordem que eu fui lembrando. Teve alguns até que eu anotei. Cadê meu caderno? Cadê meu caderno? Tá aqui, ó. Anotei no meu caderno do Batman. E eu quero falar não necessariamente do resultado do trabalho deles, porque o resultado do trabalho deles é ótimo. Isso é óbvio. São grandes fotógrafos, grandes nomes da fotografia e que influenciaram um monte de outras pessoas. Então eles são a referência. Só que eu quero falar também da parte dos bastidores. Quem são essas pessoas? Porque os bastidores, aquilo que rola nos bastidores, influencia muito no resultado da sua fotografia, do que vai ser a sua fotografia. Então, eu quero mostrar o que eu aprendi. Alguns eu gostei só da foto, outros realmente eu aprendi muito com eles como seres humanos. Bom, e a primeira pessoa que me influenciou na fotografia, sinceramente, não era nem um pouco famoso, era meu pai. Meu pai, ele gostava muito de fotografia, ele tinha câmeras boas e ele, quando ele era jovem, ele trabalhou no laboratório de fotografia do meu tio-avô. Então ele tinha acesso a tudo. Ele sabia revelar foto, ele tinha acesso a acessórios, equipamentos. Obviamente, né, anos 60, 70, isso daí era época da câmera analógica ainda, né? Aliás, meu pai nunca tocou numa câmera digital. Então, em casa, eu sempre tive acesso à câmera, e eu vou falar uma coisa pra você que tá me assistindo, que, cara, depois que você cata, mesmo você sendo uma criancinha, depois que você cata uma câmera na mão, ó, e ouve esse barulhinho aqui, ó, deixa eu ligar, tem que ligar, esse barulhinho aqui, ó. Aí você é picado pelo bichinho da fotografia, meu, aí você não quer mais parar. E isso ficou na minha cabeça durante muito tempo. E em casa também a gente tinha muito livro de fotografia. De vez em quando eu achava uns livros do meu pai lá de fotografia e dava aquela folheada, dava uma olhadinha. E na época nem pensava em ser fotógrafo. Talvez lá no meu subconsciente, mas assim, a minha ideia nunca foi ser fotógrafo. Mas eu achava curioso, falava, pô, foto bonita, né? Como é que o cara consegue fazer essa foto? Não sei, eu nunca fiz uma foto assim. Bom, aí teve um hiato na minha carreira, né? Porque eu não fui para fotografia, eu fui para a área de TI, nada a ver com fotografia, e fiquei nessa área durante um bom tempo. Então, no final de 2012, eu estava trabalhando numa empresa de telecomunicações e aí eu fui mandado embora. Catei o dinheiro da rescisão e comprei essa criança aqui, ó. Eu estava na FINAC com um amigo meu e eu falei, pô, sempre quis ter uma câmera digital, sempre achei legal a fotografia. Ele falou, bicho, você não recebeu sua rescisão? Vai lá e compra. Eu falei, pô, mas dinheiro, não sei o que. Ele falou, cara, dinheiro você ganha de novo depois. É o teu sonho, você gosta, você sempre fala disso, vai lá e compra a câmera. Eu falei, comprei.
comprei essa câmera aqui, essa criança, essa D3100 da Nikon. Foi a minha primeira câmera DSLR, eu já tive câmera digital, mas era aquelas pequenininhas, né, essa boneteira. E fotografia de celular também naquela época, 2012, estava engatinhando, não tinha muita qualidade e tal. E, bom, eu posso dizer que essa câmera aqui foi o segundo elemento que me influenciou na fotografia. Sabe por quê? É muito comum você ouvir pessoas falando assim, não tiro uma boa foto porque eu não tenho equipamento bom. Não tiro uma boa foto porque minha câmera é de entrada, minha câmera é ruinzinha, não sei o quê. E, cara, a câmera, sim, ela importa. Se você tiver uma câmera boa, obviamente que a qualidade vai sair melhor. Mas o mais importante numa fotografia é a mensagem que você passa. Então, como essa câmera aqui, que inclusive veio com a lente do kit, ó, é uma lente 18-55. A gente sabe que essa lente do kit aqui é uma das lentes mais vagabunda que tem, né? Mas ainda assim faz foto legal, tá? Não é vagabunda a ponto de não sair foto boa. Mas não te traz uma qualidade muito boa. Então, eu tive que aprender a puxar qualidade, a puxar mensagem, a extrair o máximo do que minha câmera podia me oferecer, e foi aí que eu aprendi a fotografar. Então pode-se dizer que essa minha D3100 aqui da Nikon foi uma grande influenciadora na minha carreira. Mas vamos voltar a falar de pessoas. Comecei a fuçar muito na internet, no YouTube, como é que fotografava, né, diafragma, ISO, obturação, balança de branco, essas coisas todas. Mas eu sentia que eu precisava mesmo de uma pessoa avaliando minhas fotos, de me profissionalizar na fotografia. E foi aí que em 2014 eu resolvi fazer um curso de fotografia. Antes do curso, eu já tinha uma pessoa que me influenciou bastante, que eu conheci tardiamente que eu falo assim, pelo ser humano que ele é, eu acho que ele deveria ser ensinado na escola, todo mundo devia saber quem é esse cara, que é o Sebastião Salgado, o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Não só pela fotografia, pela importância que ele tem na fotografia. Porque esse cara aqui, você acha que ele tem importância só aqui no Brasil, você se engana, tá? Esse cara aqui ele é reconhecido internacionalmente. Inclusive, ele já foi fotógrafo da Magnum, que é a maior agência de fotografia do mundo. E eu conheci ele tarde. Eu já tinha ouvido falar do Sebastião Salgado, mas nunca fui a fundo, assim. E eu só o conheci, inclusive, porque ele começou a aparecer muito na televisão, a dar muita entrevista, porque ele estava fazendo a divulgação desse cara aqui, ó, desse bichão pesado aqui, ó, o Gênesis, o livro Gênesis. Aí, até minha família comentou, falou, você gosta de fotografia, você viu a entrevista do Sebastião Salgado, não sei o quê? Eu, sinceramente, na hora eu não dei muita importância. Mas falei, deixa eu assistir, peguei no YouTube. A primeira vez que eu assisti uma entrevista dele foi no YouTube. E eu ganhei admiração, eu comecei a admirar o Sebastião Salgado a partir do momento que eu ouvi ele falar. A partir do momento que ele começou a falar, eu falei, puta, esse cara é foda. Esse cara é muito bom. E aí fui fuçando, e graças à internet, maravilha que é a internet, maravilha que é esse YouTube aqui, ó, essa rede social maravilhosa. Eu consegui achar entrevista do Sebastião Salgado no programa do Jô, no programa do Jô não, no Jô Soares 11h30 no SBT. Cara, que ser humano fantástico, que histórias incríveis ele tem para contar, histórias inclusive que convergem com a própria história do Brasil, com a própria história recente do Brasil. Agora, falando efetivamente daquilo que eu aprendi com o Sebastião Salgado, se você pesquisar o trabalho dele, você vai olhar umas fotos e você fala assim, como? Como que ele tirou essa foto? E a resposta ele mesmo já deu em várias entrevistas. Ele sempre fala que você tem que enxergar a dignidade daquilo que você está fotografando. Olha que frase bonita. Enxergar a dignidade... Até engasguei. Enxergar a dignidade daquilo que você está fotografando. Então, seja uma paisagem, seja animais, sejam pessoas, você precisa se conectar àquilo que você vai fotografar. E ele se conecta muito bem, inclusive com pessoas, porque se você pegar alguns livros dele, como Êxodo, Os Trabalhadores, no qual ele fotografa pessoas em situações ali que são degradantes às vezes. E como é que ele conseguiu chegar tão perto dessas pessoas para fotografar? Simples, ele se conecta. Inclusive, nesse livro aqui,
Vou até pegar de novo, olha o sacrifício que eu estou fazendo por vocês. Nesse livro aqui, ó, no Gênesis, tem muita foto de tribos ao redor do mundo que nunca tiveram contato com a civilização e tiveram pouquíssimos contatos com o homem moderno, né, vamos dizer assim. E ele conseguiu fazer com que essas pessoas muitas vezes posassem para ele. Ele pegou um aborígene lá e conseguiu fazer com que o cara posasse para ele. E tudo isso através da conexão. Então você vê o feeling que ele tem de como saber lidar com qualquer tipo de pessoa. Porque você que está me assistindo, você sabe como lidar com um aborígene? Uma pessoa que nunca viu um eletrônico na vida. Você imagina você chegar para uma pessoa que nunca viu isso aqui na vida, tirar uma foto dela e mostrar aqui no visor. A pessoa vai achar que você capturou a alma dela, vai querer te matar. E ele fez isso, ele foi lá, tirou a foto da pessoa, falou, ó, você aqui. Aí eu, cara, eu fazia assim, ele foi lá, encostou na pessoa, falou, foi isso. Aliás, por que eu sei disso? Você quer saber por que eu sei disso? Não estou inventando não, tá? Isso daí tá no filme O Sal da Terra, que é do filho do Sebastião Salgado. O filho do Sebastião Salgado produziu junto com, não vou lembrar o nome agora, mas procura aí, Sal da Terra. É um filme que é um documentário a respeito desse livro aqui. É um filme documental a respeito desse livro, mas fala também da história do Sebastião Salgado, fala também de outros livros, e é basicamente algo que você vai encontrar aqui também, ó, nesse livro aqui, ó, Da Minha Terra à Terra, que conta a biografia do Sebastião Salgado. Então, essa coisa dele se conectar com as pessoas, que é algo que eu vou falar muito aqui nesse vídeo, tá? Porque não é só ele que me ensinou isso não, teve outros fotógrafos também. Mas esse negócio de se conectar às pessoas foi uma das coisas que eu aprendi com o Tião. Uma outra coisa que ele também fala no documentário Sal da Terra é que ele fotografa muito no contraluz, ele gosta do contraluz, porque como ele tinha um olho muito sensível e ele é muito branquinho, no interior de Minas Gerais, lá onde ele viveu, o pai dele tinha fazenda e tudo, fazia muito sol, então ele não saía muito de casa, né? Justamente por ter a pele muito clara, ele não saía muito de casa, não ficava muito exposto ao sol. Então quando chegava alguém, ele via aquela pessoa, abria a porta, né? Então vinha aquela luz de fora, e ele via aquela pessoa no contraluz. E hoje, contraluz é dos métodos que eu mais gosto de fotografar. Vira e mexe eu faço ali uma fotografia no contraluz porque eu acho bem bacana, eu acho bem bonito. Eu passei a admirar ainda mais o Sebastião Salgado em 2014, porque em 2014 teve a Bienal do Livro e ele estava lá com a sua querida esposa, a Lélia Vanik, que é uma pessoa muito importante na vida dele, hein? Ela é basicamente coautora da obra dele. Inclusive, se você pegar esse livro aqui e olhar aqui dentro, ó, deixa eu abrir na página aqui para você ver. Ó, tem aqui o nome dele, bonitão, Sebastião Salgado, o nome do livro Gênesis, e subindo um pouquinho, edição, concepção e design, Lélia Vanik Salgado. Ela teve muito mais importância do que isso, tá? Isso daqui é um dos últimos livros que ele lançou, mas se você for ver a vida dele, a Lélia foi uma pessoa importantíssima na vida do Tião. Ó, tem até a data aqui, ó, agora que eu vi que eu anotei, 30/8 de 2014, foi o dia da Bienal do Livro, o dia que eu ganhei o autógrafo do Tião. Sim, este livro aqui está... Opa, não fecha não. Esse livro aqui está autografado pelo Tião. Não querendo fazer mais invejinha em vocês, mas quando eu fui receber o autógrafo, a gente tem aquela coisa, né, de não conheça os seus ídolos. Não tem aquela máxima, né? Porque às vezes a pessoa é super legal nas entrevistas, não sei o que, você vai conhecer pessoalmente e não é. Isso não aconteceu. Salgado é um cara extremamente gentil, um cara gente boníssima. Cheguei lá para autografar o livro e tal, esse livro pesado para diabo, e ele fez questão de olhar no olho de todo mundo que foi lá para levar o livro para dar autógrafo. Tinha uma fila gigantesca. Tião já não é mais um jovenzinho, é um senhor, já era tarde da noite. Ele fazia questão de apertar a mão de todo mundo, olhar no olho. No meu caso, ele chegou e falou, como é que é seu nome? Eu falei assim, é Diego. E ele falou assim, oi Diego, como é que você tá? Tudo bem? Eu falei, eu tô bem, Salgado. E você? Ele, eu tô ótimo. Porra!
O cara podia simplesmente assinar e falar próximo. Não, ele faz questão de conversar com cada um que estava lá. Isso foi um momento da minha vida que eu guardo assim com muito carinho. E já que eu estava lá mesmo na Bienal do Livro, estava sendo lançado Da Minha Terra à Terra, eu comprei esse livro, né, antes da sessão de autógrafos, claro. E o primeiro cara que abriu esse livro aqui foi o Tião. Porque, lógico que eu tirei do plastiquinho, né? Que senão ia ser muito folgado de dar pro Tião, tirar do plástico o livro. Mas ele foi o primeiro cara que abriu. Eu não tinha nem... Eu tinha acabado de comprar o livro. E também tem o autógrafo dele aqui. Também guardo esse livro com muito carinho. Eu já me desfiz de muitos livros na minha vida, mas esses dois aqui, jamais. Esses aqui vão ficar de herança aí pra minha filha, pros meus netos, bisnetos, sei lá. Ainda em 2014, quando eu estava fazendo o curso de fotografia, um outro fotógrafo que me marcou muito foi o pai do fotojornalismo, o Henri Cartier-Bresson. Eu conheci ele graças a um trabalho que foi solicitado lá para o curso, né? Então você tinha que escolher um fotógrafo e pesquisar um pouquinho mais sobre a vida dele, fazer um trabalho lá, tal, tipo trabalhinho de escola. Aí eu falei, vou direto no papai. Fui lá, pesquisei quem era Henri Cartier-Bresson, o que ele fez. E olha que incrível, né? O Henri Cartier-Bresson, ele me ensinou... Ele já morreu, tá? O Henri Cartier-Bresson já morreu. O Tião tá vivo. Até a gravação desse vídeo ele tá vivo. E Tião, viva muito mais. Porque você tem muito mais a contribuir com esse país aqui e com essas imagens maravilhosas que você faz. Mas voltando ao Henri Cartier-Bresson, ele me ensinou uma coisa bacana, que foi criar minha perspectiva. Por quê? O Bresson, ele fotografava coisas corriqueiras, a vida em Paris acontecendo. Né? Tanto que ele tinha uma câmerazinha, uma lente 50mm, ele tinha uma Leica ali pequenininha, que não chamava muita atenção. Ele até pintou essa câmera de preto para que ela não... As câmeras elas eram prateadas nessa época, né? Então o sol refletia. Então ele pintou de preto justamente para pegar a pessoa sem pousar, porque geralmente é comum, né? Isso sempre foi comum. A pessoa tá andando na rua lá, daí você vai lá, pum, aponta a câmerazinha lá para ela, a pessoa já faz uma pose. Então ele não queria isso. Então ele pintou de preto a câmera para a pessoa não perceber que estava sendo fotografado. Claro, eram outras épocas, tá? Antes que você comece a reclamar, mas fotografava, sem a pessoa saber e tal. Eram outros tempos, não tinha esse negócio, essa super exposição que tem hoje, não tinha internet. Então as fotos provavelmente iam para uma galeria, não era todo mundo que ia ver. Tá? Então, sossega. E, enfim, eu aprendi a criar a minha perspectiva, porque como que uma coisa corriqueira, coisa que acontece no dia a dia, se torna uma foto maravilhosa? Graças ao olhar do fotógrafo. Então, quando eu conheci Henri Cartier-Bresson, eu pensei, eu preciso criar a minha perspectiva, o meu olhar. Foi isso que eu aprendi com esse grande fotógrafo, com o pai do fotojornalismo, o fotógrafo francês Cartier-Bresson. Aí uma hora dessa, você deve estar se perguntando assim, pô, Diego, mas eu vejo o seu trabalho, sigo você no Instagram. Ah não, você não segue? Você não me segue no Instagram? Então, tá aqui o endereço no Instagram, o meu arroba no Instagram, segue lá. E já aproveita, que eu sei que você deve ter esquecido de se inscrever no canal e se inscreve aqui também. Mas enfim, para você que já me segue no Instagram, já deve ter percebido que eu faço muita fotografia de retrato e fotografia de moda e nu. E tanto o Sebastião Salgado quanto o Henri Cartier-Bresson, eles eram fotojornalistas. O Salgado ainda é, né? Como eu falei, tá vivo. O que tem a ver o fotojornalismo com moda? Bom, nessa época, lá em meados de 2014, eu queria migrar, eu queria enveredar, olha que bonito, para a área do fotojornalismo. Acabei desistindo por alguns motivos. Primeiro, eu já não era mais um jovenzinho em 2014, e para você entrar nessa área, você precisa se aventurar muito, precisa viajar, e precisa estar nos lugares, estar no meio de conflito. E eu já tinha uma filha nessa época, e eu falei, não vou querer me aventurar nisso agora. Então eu vou migrar para uma outra parte da fotografia, o que leva ao segundo motivo. O segundo motivo é que eu gosto que tenha pessoas na minha foto, eu gosto de fotografar pessoas. E nessa época eu ainda não estava muito assim a fotografia de moda, eu queria ter pessoas, queria que minha foto tivesse pessoas. E, bom, aí para você entender como é que foi essa migração, eu comecei a criar os primeiros portfólios porque eu já estava prestes a criar a Echoes. Então eu queria inaugurar a Echoes com fotografias de qualidade. Então, exigências de que
a fotografia fosse num lugar bacana, que tivesse modelos e que tivesse maquiagem. A maquiagem foi importante porque o primeiro maquiador da Eccles foi um cara chamado Carlos. E foi ele que me explicou, basicamente, o que é um editorial, que na época eu não sabia. Ele falou, vamos fazer a maquiagem e a produção, porque além de maquiar, ele me ajudou na produção de moda. Olha que cara, gente boa. Vamos fazer aqui a produção como se fosse um editorial de moda. E eu, burrão pra caralho, falei, como se fosse o quê? Ele falou, um editorial de moda, então vai ter a roupa, vai ter o conceito, vai ter os acessórios, a maquiagem vai ser fashion. Aí eu olhei o resultado daquilo e falei, mas que maravilha, hein? Gostei disso. E o próprio Carlos, algum tempo depois, me apresentou a Suelen, que foi a primeira produtora de moda da Eccles. E foi aí que a Eccles se tornou uma empresa especializada em fotografia de moda. Por quê? Aí eu comecei a entender um pouco mais a fundo como era isso. Claro que eu não me metia, eu deixava a parte da produção de moda toda com ela. Inclusive, se você olhar os materiais de 2015 até meados de 2018, todo o material que a Eccles produziu de moda leva a assinatura da Suelen como produtora. E aí foi um caminho sem volta, comecei a entrar pro ramo da moda, mas aí eu precisava conhecer as referências também. Né? Não basta eu saber fazer uma fotografia de moda, mas o próprio nome já diz, moda. Você tem que fazer o que está na moda, tem que fotografar o que está na moda, seja em roupas, poses, acessórios e na linguagem da fotografia. A linguagem da fotografia de moda também vai mudando no decorrer dos tempos, né? E foi aí nós vamos para nossa primeira referência, a minha primeira referência, né, na fotografia de moda, que é o mestre Mário Testino. Acho que hoje ele ainda é um dos maiores fotógrafos, ainda é o maior fotógrafo de moda dos nossos tempos. E o que eu aprendi com o Mário Testino? Eu aprendi a ousar. Se você for olhar as fotos do Mário Testino, são fotos extremamente ousadas. Nem todas, claro, né? Senão fica também muito mais do mesmo. Mas as fotos dele são bem ousadas e ele mistura essa ousadia com moda. Então, ele me mostrou que a moda não precisa ser aquela coisa quadradinha, vestidinha, com a luz super ideal. Não. De repente, a moda é atitude. Claro que tem muita coisa que ele faz que tem até um apelo sexual. Mas isso nem sempre eu sigo. Mas essa atitude que ele coloca, essa ousadia que ele coloca nas fotografias, misturar a fotografia de moda com um pouco de nu. Como assim? Se é moda, a pessoa tem que estar vestindo alguma coisa. Como é que eu vou fazer moda com nu? E o Mário Testino conseguiu fazer isso. Então, ele foi o primeiro cara que me mostrou que eu posso quebrar as regras. Que eu não preciso fazer tudo dentro da caixinha. O que nos leva à minha próxima referência aqui, que foi o Peter Lindbergh. Peter Lindbergh, ele foi um dos maiores fotógrafos de moda dos nossos tempos. E, claro, gostei muito do trabalho dele, das referências, do resultado do trabalho dele, mas como que ele chegou nesse resultado é uma coisa muito curiosa. Se você assistir qualquer entrevista de pessoas que já foram fotografadas pelo Peter Lindbergh, você vai ver que as pessoas falam a mesma coisa. Ele era um fotógrafo gentil e atencioso. E foi isso que eu aprendi com ele. Eu aprendi a relaxar um pouco mais, a me conectar um pouco mais com as pessoas e a trazer as pessoas mais para mim. Foi isso que eu aprendi com o Peter Lindbergh. A ser gentil, ser atencioso, ter essa proximidade com quem eu estou fotografando, que eu consigo um resultado muito melhor, porque eu trago a pessoa para mim, a pessoa confia em mim, e aí eu consigo fazer uma boa fotografia, puxar boas expressões, boas poses, que é isso que dá a mensagem à foto, se não é apenas uma imagem. E olha, eu quero falar uma coisa a respeito do Peter Lindbergh. Não é uma coisa muito legal, né, porque ele infelizmente não está mais entre nós, mas ele tinha... quando ele fotografava em externa, ele montava uma tenda preta. Vamos supor, ele ia fazer um ensaio na praia, né? Era um lugar que ele fotografava bastante. Então ele montava uma tenda preta, justamente para que a luz externa não influenciasse na fotografia. Então ficava vazado o fundo, porque ele queria pegar aquele background bonito da praia, e a tenda eliminava a influência da luz externa. Às vezes o sol estava muito forte, tal. A gente sabe que o sol forte caga com a foto, né? E montava o próprio set de iluminação dele. Então, para quem acompanhou a carreira dele e viu muitas fotos de bastidores do Peter Lindbergh,
viu esse set montado, essa tenda montada, toda preta lá para barrar a luz. E um dia 3 de setembro de 2019, acordei, fui dar uma olhadinha no meu celular, no Instagram, e aí vi lá no perfil do Peter Lindbergh a foto apenas desse set da tenda vazia, sem ninguém no set. A hora que eu olhei aquela foto já me bateu um negócio ruim, viu? Eu vou ser sincero com você, bateu um negócio ruim. Falei, por que postaram essa foto aqui? Eu nem olhei a legenda da foto. Mas eu já sabia que alguma coisa muito ruim tinha acontecido. E aí fui lá, li a legenda e tava lá a mensagem da assessoria de imprensa dele informando que, infelizmente, Peter Lindbergh, um grande mestre da fotografia, uma pessoa extremamente gentil e carinhosa, tinha deixado esse mundo. Olha, tocou fundo, viu? Não é uma forma muito legal da gente acordar e ver esse tipo de mensagem, mas sou muito grato a ele por todo o ensinamento que ele deixou e por ter me tornado uma pessoa melhor também. Quem também teve uma importância muito grande foi a fotógrafa Annie Leibovitz. A Annie Leibovitz, eu conheci muito pouco dela como pessoa. Ela ainda é viva, ainda está na ativa, inclusive ela tem um curso de fotografia, mais ou menos, um masterclass aí, mas é muita enrolação. No caso da Annie Leibovitz, é mais uma questão de resultado de trabalho, né? De olhar as referências dela, da fotografia. Claro que ela é um ser humano fantástico também. Você vê as entrevistas dela, ela é extremamente gentil com as pessoas, ela se conecta também muito com as pessoas, ela tem um estilo de pós-produção muito bacana, que às vezes eu uso como referência, só acho às vezes um pouquinho exagerado, mas é aquilo, né? É referência, a gente não pode simplesmente copiar uma fotografia. Você vai pegando um pouquinho de referência aqui, um pouquinho de referência ali, e vai montando a sua própria linguagem, a sua própria perspectiva dos fatos. A Annie Leibovitz, eu vou fazer um vídeo só falando sobre ela, mas tem um fato curioso. Eu que gosto muito de Beatles, a Annie Leibovitz ela teve um capítulo na vida do John Lennon que marcou bastante. Ela foi a última pessoa a fotografar o John Lennon e foi uma das últimas pessoas a ver o John Lennon em vida. Pois é, ela fotografou no dia que ele morreu. Ela foi fazer uma matéria para Rolling Stone, na ocasião nem era para ser uma matéria de capa, e ela fez lá as fotos do John e da Yoko, né? E assim que acabou o ensaio, aí o John Lennon saiu, não lembro onde que ele foi, mas na volta ele encontrou lá com aquele filho de uma puta do Mark Chapman, que sentou 4 tiros no nosso querido John. John infelizmente não resistiu. E essa fotografia que ela fez do John e Yoko foi uma publicação póstuma. Então saiu na próxima edição da Rolling Stone, que não era para ser capa, mas acabou virando capa, que é aquela famosa fotografia que a Yoko está deitada no chão, com uma blusa preta, calça jeans, e o John nu abraçando ela e dando um beijo no rosto dela. Se você não conhece essa foto, procura aí que você vai achar no Google facilmente. Esse aqui eu conheci um pouco mais recentemente, mas também criei uma admiração muito grande. Como eu falei, um dos segmentos que eu faço na fotografia é o de nu artístico. E nu artístico é um processo muito delicado, né? A gente tem que ter muito cuidado para fazer isso. E é sempre muito importante você conhecer o processo criativo das pessoas que fazem isso. E o David Bellemare, além de ser um fotógrafo de moda, ele também é um fotógrafo de nu artístico. Inclusive, os trabalhos autorais dele são trabalhos de nu artístico. Inclusive, o cara gosta tanto de nu artístico que ele criou uma revista própria para publicar as fotos dele de nu artístico, chama Magnifique. Eu conheci esse fotógrafo francês através de um filme documentário que acho que tem no Netflix ou em algum Amazon, essas coisas aí, chamado Nu, no qual um fotógrafo contrata o David Bellemare, que é outro fotógrafo, que é a minha referência, para fazer um calendário com modelo nuas. E foi aí que eu comecei a ver todo o processo criativo, também a pitada de ousadia que ele dava nas imagens, porque até então, sinceramente, as fotos de nu que eu fazia era aquela coisa muito quadradinha, muito escondendo. Lógico, até mesmo porque hoje em dia minhas fotos vão, na maioria das vezes, para as redes sociais, né? E a gente sabe que rede social não gosta de bico de seio, por exemplo, não pode mostrar, tal, né?
Mas o David Bellemare me ensinou que às vezes dá para você usar um pouquinho mais, dá para você trabalhar outros ângulos, outras formas, outras poses, ainda assim deixando de ser vulgar, sem ser vulgar. Porque a minha maior preocupação sempre foi essa, de fazer uma fotografia que ficasse com uma exposição gratuita, aparecesse coisa que não deveria, ou passasse uma mensagem errada, uma mensagem meio porn, e esse nunca foi o meu objetivo, né? Sempre as minhas fotografias de nu têm essa pegada mais artística, e eu aprendi com o David Bellemare que dá pra gente usar um pouquinho e ainda assim manter a pegada artística da fotografia. E também nesse documentário você vê o quanto ele se conecta com as pessoas, ele conversa, as modelos às vezes desabafam com ele de problemas pessoais, e ele vai lá, aconselha tudo. Porra, tudo isso faz com que o cara ganhe a confiança de quem ele vai fotografar. E o resultado são fotografias maravilhosas. Esse documentário é bem interessante porque ele é meio triste no final, porque ele escolhe umas fotos para o calendário, esse fotógrafo que contratou ele escolhe umas fotos muito ruins para o calendário. Tinha outras fotos boas que ele poderia ter escolhido, e o calendário é um fracasso de vendas, ninguém comprou a porra do calendário, mas tudo bem, David Bellemare fez o trabalho dele, fez fotos excelentes, só escolheram as fotos erradas, né? Nem foi o David que escolheu, foram os produtores ali do calendário. Mas segue ele aí no Instagram, ele mantém um Instagram muito ativo, com fotografias muito interessantes. E eu gosto também da pós-produção dele que ele faz na foto. Tanto da iluminação que ele utiliza, ele mistura muito luz natural com flashes, né, luz artificial e tal. Mas o resultado, você não vê que ele está usando flash, você não sente que ele está usando flash porque ele trabalha muito bem isso daí. E a pós-produção dele também é muito característica. Aliás, a linguagem de fotografia dele é muito característica. Ele fotografa muito uma modelo brasileira chamada Flávia Lucchini. Ele ama a Flávia, que é inclusive uma excelente modelo, também admiro pra caralho. E ele ama a Flávia, então vira e mexe ele tá postando lá a foto da Flávia. Ou a Flávia posta a foto que ele fez. E quando a Flávia Lucchini posta uma foto do David Bellemare, você não precisa nem olhar na legenda, nem ver quem tá marcado na foto. Você olha a foto da Flávia e fala assim, foi o David que fez. Olha a linguagem que o cara utiliza, né? Como um fotógrafo consegue ser característico. Isso é um aprendizado para todo mundo. Então vamos lá, vamos pro próximo. Falamos do Bellemare, do Lindbergh. E aí eu quero encerrar falando de um fotógrafo também que eu conheci recentemente o trabalho dele, que é um alemão chamado Stefan Beutler, que ele tem me influenciado muito nos últimos retratos que eu tenho feito. Vai lá no meu Instagram que você vai ver que as últimas fotos que eu postei lá, pelo menos na época da gravação desse vídeo, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas são fotos que foram influenciadas por Stefan Beutler. Ele é um fotógrafo alemão, não vi muita coisa assim de entrevista dele e tal. Ele tem um canal no YouTube que tem um vídeo só, então deu para ver ali, mas a legenda é aquela legenda gerada automaticamente pelo YouTube. Aquela legenda não funciona muito bem, né? Mas deu para entender um pouquinho da entrevista, do processo criativo dele. Mas a referência que eu tenho dele mesmo é o resultado do trabalho. Então, olho as fotos dele, tento entender que iluminação que ele utilizou e tento reproduzir, né? Por enquanto eu estou reproduzindo só as fotos de estúdio, mas tem muita coisa externa que ele faz também que fica bacana. Tá, lembrando que esse vídeo, ele não é algo definitivo, tá? Essas não foram as únicas referências, foram as referências que estão mais frescas na minha cabeça. Claro que a gente vê referência em tudo quanto é lugar, e às vezes não só de fotógrafos. Eu tenho referência na música, eu tenho referência nas artes, eu tenho referência em filmes também que me ajudaram a criar o meu conceito de fotografia. Então pode ser até que tenha uma parte 2 desse vídeo, estou falando de outras pessoas que me influenciaram, mas esses sim foram influencers de verdade, influencers de uma época que nem se tinha esse termo, nem se usava esse termo dessa forma, mas que ajudaram a criar o fotógrafo que eu sou hoje. Bom, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, se você chegou até aqui, deixe seu like ou seu dislike, caso você não tenha gostado. Mas porra, se você não gostou, você assistiu até aqui, deve ter gostado, né? Então vai lá, dá o like. Se ainda não for inscrito no canal, aproveite esses últimos segundos de vídeo que eu não falo mais porra nenhuma de interessante e se inscreve aqui embaixo. E não sei se esse é o último vídeo de 2021 que eu vou gravar. Provavelmente é, porque hoje é especificamente dia 30.
E então eu já quero desejar para você um feliz ano novo, que 2022 seja muito bom para todos nós, todo mundo prospere na sua carreira, na sua vida pessoal. E além de muita felicidade, eu quero desejar também a você que você nunca deixe de fotografar nesse ano de 2022 e nos próximos anos também. Um forte abraço e até mais.